Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, 155 dias das nossas eleições presidenciais, depois de uma semana repleta de acontecimentos importantes, em que eu quero trazer aqui para vocês um em especial da maior relevância política. Me refiro a uma carta da CNBB dirigida ao povo brasileiro. Uma carta com conteúdo bastante político, bastante crítico em relação ao governo Bolsonaro e que certamente terá desdobramentos eleitorais. Muitas coisas estão acontecendo também no Brasil às vésperas desse 1º de maio, com o presidente da República convocando os seus seguidores para se manifestarem amanhã. Não sabemos a favor ou contra o quê, né? Enfim, mas são situações que estão na ordem do dia e eu quero repercutir com vocês. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos e a se inscrever aqui no nosso espaço. A sua inscrição ajuda a gente a chegar a mais pessoas, a gente se tornar cada vez mais conhecido e cada vez mais pessoas se envolverem também nos debates públicos, os debates políticos aqui no nosso país. Então, seja muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece no cantinho do seu monitor, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana também, dê o seu joinha que é fundamental e os comentários de vocês que são sempre lidos e são sempre considerados. E você que se inscreveu no nosso clube de membros, muito obrigado pelo incentivo, muito obrigado por estar cada vez mais ajudando a gente a chegar também a outras pessoas. Gente, hoje de manhã cedo o presidente da República esteve numa feira do gado zebu em Uberaba. Ele esteve ali em meio ao gado, no sentido amplo, né? No sentido bem genérico dessa expressão aí. O que chama mais a atenção de muitas pessoas é como é que muitas criaturas vão a esse tipo de encontro e ainda aplaudem o presidente da República. As pessoas que estão no encontro, num ambiente onde o gado bovino ele é estrela, pessoas não podem comer a carne daquele mesmo gado, pelo menos as pessoas da sociedade comum, né? Não me refiro aos proprietários. Enfim, mas que gente é essa que vai para esse tipo de encontro? Eles vão aplaudir o aumento do gás que está sendo anunciado para o dia de hoje, o aumento nos preços dos supermercados, do combustível, o preço da energia elétrica, a falta de nossa perspectiva. O Brasil está entregue nas mãos de pessoas que estão no centrão, que negociam verbas públicas contra o povo brasileiro apenas para atender os seus interesses pessoais, eleitorais e de grandes grupos corporativos internacionais contra o povo brasileiro, o que essas pessoas vão fazer ali aplaudindo o presidente da República? E amanhã, para o dia 1º de maio, ele está fazendo convocação para que as pessoas compareçam lá para defender o Daniel Silveira, defender o seu decreto, no Dia do Trabalhador. Afinal de contas, eles nem sabem exatamente o que é o trabalho, né? Se você colocar uma carteira de trabalho na frente ali dos filhos do Bolsonaro ou dele mesmo, está arriscado eles terem uma arritmia cardíaca, eles podem até evoluir para o óbito, né? De tanta emoção que eles terão ali, de tanta repulsa que eles terão desse documento aí. Então, o que eles vão fazer amanhã nas ruas? Eles vão gritar pela economia do nosso país? Eles vão tentar acelerar um discurso golpista? Gente, é impressionante como é que esse assunto ele desvia a sociedade brasileira, né? Tantas pessoas de direita que acreditam no Bolsonaro, como muitas pessoas que não perceberam ainda esse tipo de estratégia. O Bolsonaro, ele até sonha com um golpe, né? Mas ele sonha muito mais do que isso. Ele sonha em escapar da polícia. Ele, na verdade, é um medroso, né? Uma pessoa que tem medo da polícia, medo da justiça e medo da cadeia. Então, tudo aquilo que uma pessoa que está envolvida com situações ilegais pode fazer para fugir desse destino trágico para essas pessoas, eles fazem, né? Porque não há condições, eu tenho abordado aqui, eu tenho me contestado muitas vezes com algumas pessoas aqui na plataforma, né, que ficam o tempo todo fazendo esse discurso, olha, ele está planejando o golpe, ele quer o golpe. Gente, ele quer fugir da polícia. O Brasil não tem condição, no plano internacional, de ter nenhum tipo de ruptura. Vocês vejam o que está acontecendo lá com os russos. Enfim, os ativos todos congelados no mundo inteiro, a nação totalmente demonizada, o seu líder totalmente demonizado, o isolamento, um prejuízo que eles vão sofrer que não tem como não acontecer um tipo de prejuízo, sendo que lá o país que está no centro dessa situação, ele tem ogivas nucleares, tem armamentos para poder enfrentar todo tipo de ação mais concreta, mais contundente. E o Brasil tem o quê?
se a gente ficar isolado. O que vai acontecer com esses bolsonaristas que apoiam o Bolsonaro? Eles acham que os alimentos vão baixar de preço, o combustível vai baixar de preço? Se nós tivermos um bloqueio, nós nem remédios teremos aqui no nosso país. Seremos totalmente isolados. O que isso resultará de benefício para essas pessoas? Eles estão querendo o quê? Soberania nacional? Soberania do quê? Se o governo Bolsonaro, com seus militares lacaios, estão fazendo tudo para entregar nossa pátria. Então, gente, as coisas não fecham, né? Deixa eu diminuir essa tela aqui. E aí a gente vai chegando à realidade. As pessoas vão aplaudir o quê? As promessas não cumpridas. As pessoas vão esquecer esses panfletos aqui. Elas vão agradecer a Paulo Guedes, porque a realidade que estava sendo exposta pelo estelionatário eleitoral e político que o presidente se converteu, além das pessoas que estão ao seu lado, era esse aqui. Gasolina no máximo a R$ 2,50, gás de cozinha no máximo a R$ 35,00. E os estelionatários iam para cima e para baixo, né? A gente não pode esquecer deles jamais, né? O Paulo Guedes dizia esse tipo de situação aqui para essas pessoas, né? Vamos lá. Fazer justamente acabar com criar competição na exploração do petróleo, na exploração do gás. Então nós vamos botar isso aí, nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo, o choque da energia barata. Daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. E aí as pessoas aplaudindo, né? Aqui a rodapé do vídeo diz: Paulo Guedes, gás de cozinha custará R$ 20,00. Então, esse é o comportamento do estelionatário, né? Ele ilude a pessoa cai na lábia e depois ela é roubada. E aí a gente teve nessa época uma situação que eu coloquei aqui no nosso portal naquele momento, que desapareceu das redes. Eu tive um trabalho para conseguir resgatar esse vídeo, que tem só 212 visualizações, 2 centenas, né? Pouco mais de 2 centenas de pessoas. Porque a vergonha foi tão grande que eles retiraram tudo. Mas eu consegui esse registro aqui, eu vou colocar no rodapé, na inscrição do nosso vídeo, para a gente sempre cobrar dessas figuras, né? Quantos que estavam lá gritando Paulo Guedes estarão amanhã agradecendo também esse tipo de notícia aqui, ó. Vamos lá. A inflação disseminada, né? A inflação lá na estratosfera, a inflação que estão mostrando aqui, né? Que eles mostram aqui, mas ela é muito maior do que a gente pode sentir. E o aumento do gás hoje, o GNV, né? O motorista de táxi, de Uber, vão pagar mais 20%, porque 19,58% de reajuste é 20%, né? Vamos falar sério aqui. Então, as pessoas fizeram isso aqui, ó. Porque os estelionatários, eles sempre contam com seus subestelionatários, né? Mas esse aqui é um subestelionatário convicto. Olha o que ele fez lá há 3 anos atrás. Paulo Guedes, nós estamos aqui ao vivo na Avenida Paulista e nós gostaríamos de mandar um recado dizendo que nunca antes na história desse país nós tivemos tanto respeito por um ministro da Economia e que com certeza o Brasil está ao seu lado. E eu queria aqui perguntar para os brasileiros se vocês são a favor da Que beleza, né? Todo mundo teve a previdência roubada, muitas dessas pessoas aqui morreram na pandemia e muitos, os sobreviventes, não vão poder se aposentar jamais. Quantos estarão amanhã para gritar Paulo Guedes? Então, gente, essa cena aterradora, ela é um exemplo das coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. E o Bolsonaro convidando as pessoas para o evento golpista, né? E, mais uma vez, a expressão o tempo todo utilizada, ela é relembrada aqui. O editorial hoje do Estadão, que é a voz da elite empresarial de São Paulo, diz o seguinte: golpismo é a arma eleitoral de Bolsonaro. A linha fina diz: enquanto a população sofre com a inflação, o desemprego, a fome, Bolsonaro zomba da Constituição e ameaça uma vez mais o processo eleitoral. É o bolsonarismo em ação. E aqui eles chamam o Bolsonaro de ladrão, né? De golpista, de criminoso. Eles dizem o seguinte: Jair Bolsonaro mostra-se alheio à Constituição e também à lei. São crimes de responsabilidade da Lei 1079 de 50.
incitar militares à desobediência à lei, infração à disciplina, nos artigos 7º e 4º da mesma lei. Enfim, Bolsonaro pode não gostar, mas tem o dever de respeitar a legislação eleitoral aprovada pelo Congresso. E aí, por aí, vai mostrando que o Daniel Silveira é apenas um troglodita que está sendo utilizado pelo Bolsonaro como uma bucha, como um objeto a ser descartado no futuro, apenas para ele distrair a sociedade, para esconder o medo que ele tem da polícia, da justiça e da cadeia. É isso que está acontecendo. O editorial aqui da Folha de São Paulo chama atenção para outro aspecto do desgoverno que nós temos no nosso país, porque tem entregue o nosso país na mão do Centrão, desorganizou qualquer tipo de planejamento. O governo já não tinha um programa, não tinha absolutamente nada. Entrega o orçamento do nosso país para políticos desonestos, cada um está cuidando do seu pedaço, cada um está cuidando do seu latifúndio e sempre votando a favor dos interesses internacionais contra o povo brasileiro. É isso que está acontecendo, é isso que a gente tem que advertir as pessoas em todo momento que a gente puder. E ontem, o fato que chama atenção no nosso vídeo aqui, da maior relevância, foi uma carta da CNBB, dirigida a todo o povo brasileiro, uma carta extremamente política, crítica ao governo Bolsonaro, extremamente explícita nas coisas que aconteceram no nosso país e que certamente terão influência eleitoral. Afinal de contas, a CNBB, ela concentra ali os bispos do Brasil que comandam, né, o que orientam a pregação em mais de 11 mil paróquias espalhadas nos municípios do Brasil inteiro. Não é pouca coisa, gente. São muitos religiosos envolvidos em ações sociais. O padre é sempre uma figura extremamente respeitada nas comunidades. Então, certamente esse discurso político que o Bonner aqui dirá um trecho, né? Deixa eu ver se está aqui na boa aqui. Será reproduzido em todos esses ambientes e certamente as pessoas, assim como canais como o nosso, vão ter cada vez mais advertências dos estelionatários, os bandidos e para os religiosos, né, os anticristos que estão no poder nos dias de hoje. Vamos pegar essa fala aqui. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, divulgou hoje uma carta durante sua Assembleia Geral em que alerta os brasileiros para as tentativas de ruptura da ordem institucional que colocam em xeque a lisura do processo eleitoral e a conquista do voto. O documento denuncia a lógica do confronto que ameaça instituições da democracia, transforma adversários em inimigos, desmonta direitos, fomenta o ódio nas redes sociais, deteriora o tecido social e desvia o foco dos desafios fundamentais a serem enfrentados. Sobre as eleições, a Carta dos Bispos afirma que não existe alternativa no campo democrático fora da política e que tentativas de ruptura da ordem institucional propagadas abertamente tentam colocar em xeque o processo eleitoral e o voto, tumultuar o processo político, fomentar o caos e estimular ações autoritárias que não são de interesse do povo brasileiro. Os bispos reiteram apoio aos servidores públicos que se dedicam em garantir a transparência e a integridade das eleições e citam que duas ameaças merecem atenção especial: a manipulação religiosa e a disseminação de fake news. Gente, não foi pouca coisa. Evidentemente, a carta foi muito maior, ela foi muito mais contundente. Ela não se limitou a fazer esse tipo de crítica, não. Eu vou colocar para vocês essa carta na íntegra na nossa descrição do vídeo, ou pelo menos o link. Mas eles vão fazendo histórico aqui de como o governo tratou a questão da pandemia, sempre ressaltando como a solidariedade dos brasileiros foi que salvou o maior número de vidas aqui. Eles colocam isso de uma maneira bem direta para bom entendedor, né? Depois eles falam da grave crise ética, moral que nós temos no nosso país, a dilapidação de uma série de situações. E aí eles dizem o seguinte, vou sublinhar esse trecho aqui. O quadro atual é gravíssimo, o Brasil não vai bem. A fome e a insegurança alimentar são um escândalo para o país. Segundo maior exportador de alimentos do mundo, já castigado pela alta da taxa de desemprego e informalidade. Assistimos estarrecidos, mas não inertes, os criminosos descuidos com a terra, nossa casa comum. Num sistema voraz de exploração e degradação, nota-se a dilapidação dos ecossistemas, o desrespeito com os direitos dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, a perseguição e criminalização de líderes socioambientais, a precarização das ações de combate aos crimes contra o meio ambiente e projetos parlamentares desastrosos contra a casa comum. Tudo isso desemboca numa violência latente, explícita e crescente em nossa sociedade. A crueldade das guerras que assistimos pelos meios de comunicação
pode nos deixar anestesiados e desapercebidos do clima de tensão e violência em que vivemos no campo e nas cidades. A liberação e o avanço da mineração em terras indígenas, em outros territórios, a flexibilização da posse e do porte de arma, a legalização do jogo de azar, o feminicídio e a repulsa aos pobres não contribuem para a civilização do amor e ferem a fraternidade universal. E aí eles vão falando da gente ter consciência política, enfim. Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje propagadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral. Aí vem aquele trecho que vocês escutaram aqui do William Bonner. Isso tem muita relevância porque um jornal como o Telejornal, mais visto no Brasil, repercutindo o que a Igreja Católica do nosso país está fazendo, que eles estão agora entrando no debate público, o debate político, isso é de uma grande relevância. E isso a gente tem que ver com bons olhos, porque não é nenhum engajamento partidário. Eles estão ilustrando para o povo brasileiro, que está sendo vítima dessas estruturas todas, o que é que está acontecendo aqui no nosso país. Que o humanismo, o cristianismo estão sendo deixados de lado, princípios da igreja estão sendo deixados de lado por um bando de criminosos que, inclusive, se utilizam do nome de Deus, da religião, para conseguirem os seus fins escusos e para fugir da justiça e da polícia. Bem, amanhã nós teremos o dia 1º de maio, dia do trabalhador, um dia para a gente sempre refletir sobre as condições sociais do nosso país e vamos assistir como essa parte aí da feira do gado zebu se comportará amanhã nesse dia. E se as pessoas que estão iludidas com soluções golpistas, se elas de fato vão continuar nessa linha da insanidade ou se elas, quando chegarem lá no supermercado, elas vão começar a ficar mais desconfiadas que nós temos muito mais bandidos dirigindo o nosso país do que pessoas sérias, pessoas de bem, como eles gostam de falar, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Amanhã a gente volta fazendo a resenha do nosso domingo, Dia do Trabalhador. E um bom final de semana para vocês todos, tá bom? Desculpem a veemência, mas se os padres, se os bispos estão vindo para o combate, vamos nos associar a eles, né? Estamos com boas companhias. Um grande abraço. Até lá. Tchau.